anos do Congresso dos Homens Adoradores, Deus tem suscitado homens que marcaram profundamente a história desta missão. Fundador da comunidade católica Servir, missionário, pregador e formador, sua caminhada é marcada pela fidelidade ao Evangelho, pela docilidade à ação do Espírito Santo e pelo compromisso com a formação de discípulos missionários. Casado e pai de família, tornou-se uma referência na evangelização. Ao longo dessa missão, sua pregação firme, autêntica e profundamente enraizada na Palavra de Deus tem sido instrumento de Deus na restauração de vidas, no fortalecimento das famílias e no despertar de uma geração comprometida com a missão da Igreja. Ele também faz parte desta história. E com vocês, Dinho. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Eu acho que não preciso me apresentar, o vídeo já fez isso. Mas, só para não perder o costume, eu sou o Dinho, fundador da comunidade católica Servir. Sou da comunidade do Wilmar, sou consagrado na mesma comunidade que o Wilmar, que vocês conhecem muito bem, que já está há anos vindo aqui participando com vocês do congresso. É a minha segunda vez e é um prazer estar na cidade de Cascavel, e eu queria trazer uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Eu quero dizer para você que Deus me fez sair do Rio de Janeiro para dizer para você que há um querer divino de Deus sobre a tua vida, que há um querer divino da parte do Senhor a seu respeito. De repente, na nossa história de vida, a gente acha que a gente caiu nesse mundo de paraquedas. Às vezes a gente acha que a gente é um acidente de percurso dos nossos pais. Muitas das vezes a gente acha que não somos amados, que nós não somos queridos, que ninguém se importa com o meu problema, que ninguém se importa com aquilo que eu estou passando, que ninguém está nem aí para o que eu sinto ou para o que eu acho. Ninguém nunca me pergunta nada, ninguém nunca quer saber o que eu penso sobre aquele assunto. E aí a gente vai sentindo uma angústia, um sentimento de desespero muitas vezes. Alguns caem para depressão, outros sentem uma ansiedade ao ponto de ter que tomar remédio para poder dormir e um monte de medicações para poder se controlar. E por que essas coisas acontecem? Acontecem porque nós não tomamos posse que existe um querer de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a nossa vida. Amém, irmão? Amém? Amém? Irmão, existe um querer de Deus sobre a tua vida. Você não veio a este mundo de paraquedas. Você, como eu disse, não é um acidente de percurso. Você é alguém que Deus amou desde o início da criação. Vai dizer as Escrituras que Deus tem na sua palma todo o universo. E eu vou além. Eu vou dizer para você que quando Deus criou os planetas, quando Deus criou as galáxias e quando Deus criou as estrelas, Deus estava pensando em você. E quando Deus criou o Sol, o nosso sistema solar, quando Deus criou o planeta Terra, Deus estava pensando em você. Quando Deus criou a natureza e fez toda a criação, e como diz lá em Gênesis, e após de ter criado todas as coisas, viu que tudo era bom. Deus fez isso por você, para você, porque você é importante para Deus. Deus fez isso porque Ele ama você, porque você é especial.
Porque antes mesmo de que tudo fosse criado, Deus já trazia o seu nome escrito na palma da mão dele, diz o Salmo 138. Deus já trazia o teu nome escrito na palma da mão, Deus já sabia quem era você. Como a gente diz hoje, né? Deus já sabia o número do teu CPF. Deus já sabia onde você ia morar, com quem você ia casar, com quantos filhos você teria. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Não ache, nem passe pela tua cabeça que a gente muda algo, ou que a gente pode de repente transformar algo que fuja da onipotência de Deus, porque nós não somos capazes disso. E por isso eu quero trazer uma palavra esta noite para você, que está em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz a palavra do Senhor esta noite, Cascavel. Diz a palavra do Senhor esta noite, homens adoradores, famílias adoradores. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já havia te consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. Amém, irmão. Irmão, aqui nós estamos lendo a vocação do profeta Jeremias, e nós podemos olhar para nós, como diz essa palavra, antes que fôssemos tecidos no ventre de nossa mãe, Deus já nos amava, Deus já nos queria. Isaías também vai dizer que mesmo que aquela que te amamentou te rejeitasse, que mesmo que aquela que te gerou abandonasse você, o Senhor teu Deus jamais seria capaz de te abandonar. Então, irmão, você precisa entender que esta noite, neste dia, você está aqui porque Deus tem algo extraordinário para revelar ao seu coração. Esse 10º congresso não é uma coisa inventada pela cabeça de homens, que não tinham o que fazer nesse domingo, não. É algo que estava no coração de Deus, foi Deus que nos juntou aqui. Foi Deus que trouxe o seu marido, foi Deus que trouxe a sua esposa, foi Deus que trouxe os seus filhos. A tua família está aqui, porque existe um querer de Deus sobre a tua casa. Amém, irmão? Você precisa entender que há um querer de Deus sobre a tua família. A sua família é chamada a ser do Senhor. A tua família é chamada a ser consagrada a Deus. A tua família é chamada a ser toda de Deus, inteira de Deus, pertencer somente a Deus e a mais nada e a mais ninguém. E eu vou dizer uma coisa para você. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é ciumento. Você sabia disso? Que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Claro que não no ciúme de uma forma pejorativa do pecado, mas Deus está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo não quer dividir a gente com ninguém. Põe uma coisa na tua cabeça: o Espírito Santo não quer dividir você com o teu clube de futebol. O Espírito Santo não quer dividir você com o Gustavo Lima, que estava tocando ontem aqui na cidade, não é? Teve gente que estava no show, não estava? Eu sei. Não preciso perguntar a você não, eu passei, Jesus falou assim para mim, ó, essa aqui foi no show do Gustavo Lima. Eu falei, quem é Gustavo Lima mesmo? Pior que eu não gosto, o Ilmar está de prova, eu não gosto de sertanejo. Fiquei meia hora para descobrir que era Gustavo Lima, né? Porque Jesus não me deu a informação completa. Mas eu descobri por Jesus, fui lá no celular, quem é Gustavo Lima. Aí eu descobri que ele estava em Cascavel. Aí
Eu falei, meu Deus do céu, né? E Jesus, Ele não quer dividir você com o dorama, Jesus não quer dividir você com a Netflix, Jesus não quer dividir você com o YouTube, Jesus não quer dividir você com a internet. Você precisa entender que Deus criou você para o coração dEle, você foi criado para Deus, para estar em Deus, para ser todo de Deus. E enquanto você não for de Deus, enquanto você não entrar no mistério de Deus, vai sempre existir um vazio no teu coração. Aí você precisa ir atrás dos Gustavos Limas, você precisa ir atrás dos cantores sertanejos, você precisa ir atrás das estrelas famosas. Como é mesmo? O pessoal lá do K-pop, né? Agora a moda é K-pop, dos coreanos lá que dançam lá, das meninas que dançam. Aí você tem que ir atrás do pessoal que canta K-pop, porque você tem um vazio dentro de você. E aí me desculpa, que o teu trabalho não vai preencher esse vazio. Uma vida desregrada não vai preencher esse vazio. O dinheiro não vai preencher esse vazio. Um carro novo não vai preencher esse vazio. Um telefone mais moderno não vai preencher esse vazio. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Sabe como que eu vejo isso? Eu sempre falo isso lá na comunidade. Eu achava que isso era coisa de gordo, né? Mas eu descobri que magrinho também tem essas coisas. Você já viu quando você está em casa, que você quer comer um negócio gostoso, diferente, aí você abre a geladeira, aí você olha, não é isso que eu quero comer? Acho que você já passou por isso, não é verdade? Né? Aí você abre lá o armário, onde ficam os biscoitos, os docinhos, e você olha e você fala, não é isso que eu quero comer. Aí hoje a gente vai lá, abre lá o iFood, um aplicativo e olha, mas não é isso que eu quero comer. Aí você vira para a tua esposa e fala, eu queria comer uma coisinha gostosa, mas eu não sei o que é, né? Aí a tua esposa fala, não sei, pô, você não sabe o que você quer comer, pô, né? Pior quando é a mulher que está indecisa, bicho, mas ser indecisa é mulher também, né? Meu Deus. Mas liga não, faz parte. Eu achava que só gordo tinha isso, mas eu descobri que todo mundo passa por isso. É o mesmo sentimento que nós temos de Deus. A gente tenta preencher o vazio com um monte de coisa, mas não preenche. Sempre dentro de nós existe um vazio. Já viu quem foi no jardim de infância, ali no primeiro ano do jardim de infância, que tem aquela mesinha que tem as formas geométricas, e o pessoal dá aquele brinquedinho que a criança tem que enfiar o quadrado no quadradinho, a bolinha ali na bola, o triângulo no terceiro. Você já viu? Né? Você sabe do que eu estou falando, né? Daquele brinquedinho que tem ali no primeiro ano do infantil. É a mesma coisa, eu imagino assim, é como se o seu coração tivesse um buraco do formato de Deus. Imagina isso, o teu coração tem o formato de Deus, tem um buraco do formato de Deus, e ele só pode ser preenchido por Deus. E enquanto você não se convencer disso, você vai achar que a tua casa não é boa, você vai achar que não vale a pena voltar para casa, você vai achar que não vale a pena estar nas coisas de Deus, porque nada vai preencher você. Irmão, você foi criado para Deus, para o Senhor, para estar na presença dEle. Você foi criado para entrar na tenda. Você foi criado para entrar na tenda. E por isso que Deus quer salvar a tua família, por isso que Deus tem um querer sobre a tua família. Por que Deus tem um querer para a tua família? Porque Deus quer salvar você, a sua esposa e seus filhos. Ele também quer salvar os seus vizinhos, Ele quer salvar os seus parentes, Ele quer salvar a sua rua, Ele quer salvar Cascavel. Amém? Pode aplaudir o Senhor se você entendeu. Eu estava vendo agora no IBGE,
Enquanto o padre dava a homilia, Deus falou assim para mim: Dinho, quantas almas tem em Cascavel? Falei, ô Jesus, pergunta difícil. Aí eu lembrei, né? Perguntar na internet. Aí botei na internet, eu descobri que tem 369.101 habitantes em Cascavel, segundo o IBGE, atualizado no dia de ontem. Pode colocar no Google, se você estiver duvidando de mim. Isso aí é atualizado, conforme as mortes e os nascimentos, né? Irmão, Deus quer salvar 369 mil pessoas. Nós não somos 1%, a sua família não é 1% de Cascavel. E aí você me pergunta, Dinho, como que eu vou salvar Cascavel se é só eu e minha casa? Mas se eu e minha casa servimos ao Senhor, tudo eu posso fazer no nome dEle, amém, irmão? Irmão, se eu entendo que há um querer divino sobre a minha história, sobre a minha vida, nada é impossível para aquele que crê, amém? Irmãos, ponham uma coisa na sua cabeça: um lar consagrado a Deus, ele faz o demônio desviar a rota dele. Se a tua casa é consagrada a Deus, e na tua rua passa um espírito mau, ponha uma coisa na tua cabeça: ele é obrigado pelos anjos do Senhor a dar a volta. Ele tem que passar por outra rua, porque ele pipoca, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, diante dos anjos de Deus. Porque São Miguel vai estar lá para defender a tua casa, porque São Miguel vai se levantar com todos os anjos e com todas as milícias celestiais para defender a tua casa. Mas para isso, a tua casa precisa ser consagrada a Deus, precisa ser do Senhor. Você precisa entender de uma vez por toda que há um querer divino de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. E se você não tomar posse disso, isso não acontece. E me desculpa, tomar posse não é só falar da boca para fora. É importante falar, amém? É importante. É importante você chegar dentro de casa e falar: Senhor, eu consagro a minha casa a Ti. Nossa Senhora, eu consagro a minha casa a Ti. Louvado seja Deus, é importantíssimo isso. É importantíssimo que você faça. Mas você precisa entender uma coisa: uma casa consagrada, ela precisa de gestos concretos. E aí eu queria ensinar a você alguns gestos concretos de uma casa consagrada. A primeira coisa, para se consagrar uma casa, você precisa orar na porta da tua casa. Porque diz a palavra do Senhor que seja abençoado aquele que entra e aquele que sai. Então você precisa começar a parar na tua porta e falar: Senhor, eu consagro a porta da minha casa. E a partir de hoje, aquele que entra será abençoado, e aquele que sai também será abençoado, e aquele que está com o espírito mau, aquele que tenta a derrota da minha casa, aquele que quer destruir a minha família, não passará por essa porta. Amém, irmão? Põe uma coisa na sua cabeça: eu não acredito que um católico verdadeiro não tenha um crucifixo dentro da sua casa. E você sabe, aí tem gente que me pergunta: Dinho, mas aonde eu coloco o crucifixo? Eu acho que você deveria colocar no lugar aonde você mais passa. Mas tem um lugar importante que o crucifixo deveria estar: na porta da tua casa. Pega um pequenininho, não precisa ser um grandão, pega um pequenininho, vai ali no umbral da tua porta e fala: o Senhor é o meu Deus, é o meu único Salvador, e a partir de hoje nenhum espírito mau passará por essa porta. E cola ali um crucifixo ali na entrada da tua casa, consagra a porta da tua casa. A segunda gesto concreto que você precisa fazer para a sua família ser uma família consagrada a Deus, separada para Deus, é consagrar aonde ficam os alimentos da sua casa. Sabe aquele lugarzinho? Toda casa tem um lugar onde a gente guarda comida, não é verdade? Sem ser a geladeira, nós temos ali uma despensa. Uns têm lá um armáriozinho, né? Outros têm uma despensa como antigamente era mesmo, né? Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor é o bom pastor e nada me...
Então você precisa falar: Senhor, eu abençoo este lugar, esses alimentos, e peço a tua prosperidade para a minha casa. Eu te peço a fartura para a minha casa, que nunca falte o pão de cada dia na minha casa. Amém, irmão? O terceiro gesto concreto que você precisa fazer na sua casa, para que ela seja consagrada a Deus: você precisa aprender a orar no teu quarto, casal. O teu quarto é um lugar sagrado de Deus. Você precisa aprender a orar no seu quarto, porque diz o Senhor: quando quiseres falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor que está no secreto. Amém, irmão? Então o teu quarto precisa ser um lugar de oração. O ideal é que toda a casa tivesse um altar, mas nem todo mundo pode, entende? Está entendendo, né? Nem todo mundo tem condição financeira de fazer um altar maneiríssimo e tal, mas todo mundo tem condição de colocar um crucifixo, uma imagenzinha de Nossa Senhora, um santo de devoção dentro da sua casa, coisas que te reportem a presença de Deus, o lugar de Deus. E outra coisa importante para que a sua família seja consagrada e o querer divino de Deus aconteça na sua casa. Sabe qual é? É que Deus constituiu a igreja para ser a minha e a sua salvação. Só que às vezes a gente chega na paróquia e o padre, ele não dá conta, não dá. Segundo a própria igreja do Brasil, é 100 mil pessoas por padre. Não dá para atender a confissão de todo mundo, não dá para celebrar a missa para todo mundo, não dá, é humanamente impossível. Os nossos padres fazem o que dá, e por isso a gente precisa rezar muito por eles, para que eles sejam fiéis, para que Deus gere novas vocações na igreja. Então o que Deus faz? Deus vai e levanta às vezes um maluco igual Radames, com meia dúzia de homens adoradores. E aí Deus começa a falar que agora tem que adorar de noite, que tem que 10 horas da noite vir para a igreja. Aí Deus começa a falar para o maluco que ele tem que fazer uma nova tenda de Davi, que ele tem que ser a nova tenda de Davi. E aí Deus coloca no coração desse homem de Deus que ele precisa fazer o 10º congresso com o tema: a tenda está preparada. E se a tenda está preparada, o que te impede de entrar na tenda? E Deus só suscitou os homens adoradores, só suscitou o Radames, porque Deus quer salvar a tua casa. Joseph Ratzinger, antes de se tornar Bento XVI, ele escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré, aonde ele diz assim: a igreja é para todos, mas ela não é formada por todos. O que ele está querendo dizer? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus está gritando para toda Cascavel: Cascavel, eu sou o Senhor. Ouve, Cascavel, eu sou o Senhor. Mas tem gente que está com os ouvidos tampados, tem gente que está surdo espiritual. E aí o que Deus faz? Deus começa a levantar uma tenda de adoração nova, um lugar próprio para adoração. Aí sabe o que Deus fala para aqueles homens malucos que toda sexta-feira, 10 horas da noite, se reúnem para adorar o nome de Jesus? Começa a falar isso aqui, ó. Olha o que Jesus fala para eles. Eu vou ler para vocês dizerem que não é invenção da minha cabeça. Isaías 54. Eu vou falar como eu imagino Deus falando. Radames, homens adoradores, amplia o espaço da tua tenda, desdobra-se em constrangimento, sem constrangimento, as telas que te abrigam. Alonga tuas cordas, Radames, consolida tuas estacas, homens adoradores, pois deverás estender-te
à direita e à esquerda, porque teus descendentes vão invadir as nações. Palavra do Senhor. Aplaude essa palavra, irmão. Aplaude essa palavra, aplaude mais forte. Estende, homens adoradores, para a direita e para a esquerda as suas tendas, porque eu, o Senhor, irei fazer algo novo em Cascavel, e esse algo novo vai acontecer através desses homens e através de você que está sentado aí. Quem entendeu, diga eu. Quem entendeu, diga eu. Quem entendeu, diga eu. Vamos catolizar isso. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Aplaude o Senhor, irmão. Aplaude o teu irmão que está aí do teu lado, que entendeu que as tendas precisam ser esticadas, que as tendas precisam ser alargadas. Irmão, há um lugar aqui para você. Quem veio pela primeira vez, eu quero falar para você. Você que está olhando esse maluco pulando aqui em cima, falando, esse que gordo não para de gritar. Eu perdi o meu sábado para escutar esse gordo feio falando aí em cima. Um beijo do gordo, né? Para você, diga não. Eu sou feliz sendo gordo. Tem Monjaro agora. Jesus é bom, né? Estou sabendo que Cascavel é a terra do Monjaro, né? Muito próximo do Paraguai. Estou sabendo. Mas diga não. Isso aí a gente abafa e conta depois. O povo de casa não precisa entender essas. Gente de casa, é piada só para o povo de Cascavel, hein? Só o povo que entende. Mas irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você. A tenda está preparada. O que impede você de entrar na tenda? 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 Você que veio a primeira vez. Vocês que vieram a primeira vez. Deus está dizendo que tem um lugar para você. Só precisa entrar na tenda. Sabe por quê? Vocês vão ouvir amanhã os irmãos falando sobre isso. Todas as vezes que Deus queria falar com Israel, a nuvem do Senhor cobria a tenda. E quando o povo de Israel via uma nuvem sobre a tenda do Senhor, eles sabiam, o Senhor está falando com Moisés. Eles saíam das suas tendas, paravam na porta e se ajoelhavam em direção da tenda do Senhor. Moisés, depois de ouvir aquilo que Deus falava, saía e falava para o povo, Deus está dizendo isso. E na tradição judaica, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, só uma vez por ano, e havia uma grande cortina. Aquela cortina o sacerdote levantava, entrava uma vez por ano. Mas o dia que Jesus morreu na cruz por amor a mim e a você, diz a palavra que o véu que separava o santo dos santos rasgou de cima a baixo no meio. Igual a cortina como nós conhecemos da nossa casa hoje, né, que tem duas bandas, uma do lado de cá, do outro. Para quê? Para que qualquer um possa entrar. Antigamente só o sumo sacerdote podia entrar. Só uma pessoa muito especial podia entrar na tenda. E hoje Jesus está dizendo para mim e para você, eu rasguei a tenda com o meu sangue, para que você possa entrar na minha intimidade. Então por que você não entra na tenda? Porque a sua vida não é consagrada, porque a sua família não é consagrada a mim. Entra na tenda, filho, entra na tenda, filha, entra na tenda, 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 entra na tenda e glorifica o nome do Senhor.
Oh, Cascavel, ouve, Cascavel, ouve o que diz o Senhor. Eu sou o Yahvé, o Senhor dos senhores, e esta noite eu vou abrir o mar, irmão, e vou dizer uma coisa: se não der para passar, porque Jesus não vai abrir o mar, Ele vai fazer a gente andar por cima das águas, porque Ele é o Senhor. Amém, irmão? Aleluia, aplaude o Senhor, aplaude, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o louvor. Vem, irmã, vem, vamos tocar, vamos cantar, vamos ficar de pé, fica de pé. Vamos entrar na tenda do Senhor neste momento. Eu já falei demais, agora é a hora de entrar na tenda. Fala para a pessoa que está do teu lado: está na hora de entrar no mistério. Fala para ela: está na hora de entrar no mistério. Está na hora de ver a presença de Deus no nosso meio. Fala para ela aí, vai. Catuca a pessoa que está atrás de você. Catuca quem está na tua frente, irmão. Deus tem algo para você. Oh, Jesus. Aleluia, eu te amo, Senhor, porque não há Deus igual a vós.